velho. A gente é tão de casa. É né? tão de casa, mas vamos lá. Eu acho que é muito bacana pra gente da Santo Júnior o Gustavo estar de volta, porque ele acompanhou os primeiros eventos da gente. Isso aí. Né? Ainda com outro parceiro com quem ele atuava na época, mais próximo, o Tório, e o Gustavo já prestigiava os eventos da gente. O tempo passou, teve uma trajetória, hoje com a Market for Edu, não é isso? Ele tem feito um trabalho muito bacana para as instituições. Muita gente resume ao conceito da captação, mas é muito mais do que isso. A visão é muito mais sistêmica de como é que você trabalha a sua instituição e o seu posicionamento. Tá? Então, para a gente trazê-lo de volta, com toda essa trajetória, com toda essa vivência de fora, de experiências externas que eles estão trazendo para cá, é realmente uma oportunidade ímpar, tá certo? Agradeço a vocês pela paciência, questão do tempo, a gente vai estourar o tempo, mas eu acho que vale a pena deixar vocês aproveitarem, tá? Quem precisar sair, a Maraísa já está lá fora entregando o brinde. Muito obrigado por terem vindo, depois procurem pela gente, mas quem puder ficar, aproveite. Aproveite bastante que o recado é bacana, tá bom? Gustavo, obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, pessoal, boa tarde. Realmente é um prazer estar aqui, porque já é amigo de muito tempo, a gente encontra muitos amigos, o Meckler, amigo, parceiro de uma jornada longa que a gente tem nesse mercado. A empresa, a Market for Edu é nova, assim, a gente tem 1 ano e meio de atuação com Market for Edu, mas eu trabalho com o mercado de educação há 15 anos. Comecei com a captação de alunos no Pitágoras, lá em Minas, eu sou de Ipatinga, quando o Pitágoras ainda tinha uma parceria com a Universidade de Phoenix. Foi um ensaio do Pitágoras no ensino superior, tinha unidade em Belo Horizonte, depois abriu em Ipatinga, abriu em Curitiba. E aí, nessa parceria com a Universidade de Phoenix, eles montaram um time de captação, eu era supervisor de captação. E aí, de lá para cá, a gente vem atuando no mercado de educação. Eu era sócio de uma agência de publicidade em São Paulo. E em 2009, a gente identificou que o mercado de captação ele mudou. Aquele bolsão de alunos que tinha ensino médio ou que tinha segundo grau completo e que não tinha um ensino superior, ele começou a diminuir. Então, a partir de 2009, a curva de crescimento de matrícula no ensino superior ela começou a estabilizar. E aí a gente começou a entender que só publicidade não resolvia mais o problema de captação de alunos, né? E a gente começou a ir para fora do Brasil. Esse foi um evento em 2011 em Harvard, com um grupo do CEMESP, para entender como que as instituições de mercados mais maduros fazem a captação de alunos, né? E aí a gente foi para Estados Unidos, fomos para Europa, na Espanha, China, e a gente identificou que o mercado que mais se aproxima do nosso é o mercado americano. Lá eles têm 3.800 instituições de ensino. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, todo mundo lembra das instituições da Ivy League, Harvard, MIT. Esses caras não têm problema de captação de alunos, mas a gente tem um monte de instituição menor que briga pelo aluno na unha, né? E aí a gente começou a ver conceito de CRM, né, de captação com equipe comercial, e a trazer isso para o Brasil. E a gente trazia, implementava isso em alguns clientes, mas ficava muito no nosso discurso. Então a gente começou a montar grupos de executivos para visitar instituições nos Estados Unidos. E aí a gente já tem um módulo, um evento que acontece 2 vezes por ano, que a gente monta um grupo e aí a gente vai visitar empresas, instituições de ensino, empresas de tecnologia, para tentar ver o que está acontecendo lá, adaptar e implementar no Brasil. Então a gente já faz isso, a gente teve na Kaplan, esse grupo só vai aumentando. E aí em 2015, eu coloquei essa foto aí, porque vai pegar na trajetória, eu comecei a correr, brincar de correr, fiz minha primeira maratona. E aí essa medalha é da maratona que eu fiz agora domingo, a maratona de Nova York. Completei, tinha 52 mil pessoas correndo, 50 mil completaram. E desde então eu começo a fazer um paralelo da captação de alunos, né? A retenção é mais nova, mas a captação como um processo da maratona, porque é um processo longo, árduo,
a gente começa a treinar 4 meses antes da prova, chega a treinar mais de 600 quilômetros para fazer 42, para chegar no dia da prova e pode acontecer qualquer coisa. Né? A gente foi para Nova York para uma prova que é considerado frio, né? A prova largamos com 6 graus, com chuva, normalmente chuva, só que esse ano não teve chuva, então o céu estava limpo, e aí você tem que ficar brigando com você, com a sua cabeça ali, porque parece que está tudo bem, mas com 10 km de prova está todo mundo muito bem, né? Então você não pode acelerar muito, porque chega no de 34, você já gastou a energia inteira do corpo. Então, o paralelo que eu faço com a captação é que num processo tão acirrado igual a gente tem hoje, não dá para a gente começar um processo de captação em setembro e com as mesmas estratégias até fevereiro, março. Porque você começa a fazer uma divulgação agora, mas a efetivação da matrícula só acontece em março. Está cada dia mais tarde, cada ano vai ficando mais tarde. Apesar da gente saber, que todo mundo está nessa sala sabe que FIES não existe mais, que não tem ProUni é muito pouco, mas o governo continua anunciando que tem. E as pessoas, os nossos candidatos, só fazem matrícula depois que sai o resultado do Enem, né? Aí sai Enem, aí depois vem o resultado do FIES, seleção do FIES em janeiro, e está cada dia mais tardio. Então a gente precisa de ter uma estratégia que a gente vá acompanhando dia a dia, tem que ter estômago para aguentar, né? Porque um pouco do que o Vianney já falou que eu peguei, o Meckler, e talvez outras pessoas tenham falado durante o dia, a instituição de ensino, ela geralmente tem um histórico, né, de pensar no que é importante para ela e fazer com que os alunos se adaptem ao que é importante para ela. Então o MEC tem um calendário que você tem que ter 100 dias letivos no semestre, então a aula tem que começar dia 1º de fevereiro. Só que as pessoas não querem matricular mais em fevereiro. Elas estão matriculando no final de março. Você vai fechar a matrícula em fevereiro, vai perder aluno. Porque se você precisa de 20, 25 alunos para montar uma turma, e você só tem 10 em fevereiro, se você cancelar a sua turma, ele vai pegar e vai para outra instituição. Então, quem fica com matrículas abertas até mais tarde, tem chance de formar a turma, e é isso que acontece. Então, as instituições, os grandes players, né? Croton, Estácio, esses caras que têm um estômago maior, têm um lastro maior para aguentar, eles matriculam até o dia 30 de março. E aí a gente, que são instituições médias e pequenas que fecham antes, acabam mandando aluno para esses caras. Porque a hora que o aluno decidiu estudar, eu vou falar um pouco ali de ciclo de compra, a hora que ele decidiu estudar, ele vai estudar, seja com você ou com qualquer outro. Então não adianta achar que, vou matrícula aqui, não fechou turma, vai voltar no meio do ano. Não vai, já perdeu. Esse aí quer começar a estudar agora. Né? Então, aí a gente, seguindo aqui, a gente vai para o Facebook, a gente vai agora no início de fevereiro com o grupo, já tem 15 pessoas inscritas, a gente vai para o Vale do Silício, então hoje basicamente a gente manda um grupo para o Vale do Silício e aí a gente visita Stanford, 42US, que é uma universidade só de codificação, e eles não têm professor, só tutor, né? E tem um LMS espetacular que eles desenvolveram. Minerva School, aí vamos na sede do Google, Facebook, LinkedIn. Então a gente tenta mesclar esse tipo de visitar a academia que é mais focada em mercado, então você vai numa 42US, que é desse jeito, e também empresas de tecnologia. Né? E aí eu comecei o mestrado ano passado, estou para defender agora até o final de novembro, e a minha pesquisa é sobre retenção. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, o Meckler já falou, o Vianney também, mas é que um dos tabus que a gente escuta em retenção é que a maioria das pessoas trancam por problemas financeiros. Eu já tinha essa impressão e com a pesquisa ficou mais claro que o financeiro é uma ótima desculpa. É que ele fala que o problema é financeiro, porque na hora que ele falar que é financeiro, não tem ninguém, a secretaria não fala mais, o coordenador não fala mais, ele não quer falar mais.
Mas a verdade é que ele chegou à decisão de que aquilo não está valendo a pena para ele. E eu fiz uma pesquisa com 50 mil alunos de um grande grupo educacional aqui do Brasil, que esses 50 mil é muito interessante. Eles já tinham evadido, a instituição fez um trabalho para eles rematricularem, eles voltaram e saíram de novo. E eles queriam entender por que esse cara saiu. E você pegava 70% desses 50 mil, saíram sem dever nenhuma parcela. Então o problema não é financeiro, o problema é uma questão de valor. Se ele enxergar para ele que aquilo está valendo a pena ele ir na aula todo dia, está valendo a pena ele entrar no sistema todo dia, né? E outra questão importante está muito relacionado a desempenho também. Se o desempenho acadêmico dele não vai bem, a chance de evadir dele é muito alta. Tá? E aí a nossa empresa foi premiada nesses últimos 2 anos pelo HubSpot como a maior empresa de educação da América Latina para inbound marketing, né? Que é justamente trabalhar o uso de conteúdo para conversão do aluno em matrículas. Então vou explicar um pouquinho o cenário do mercado, vocês já conhecem, vou passar rápido, mas o Enem, né, por mais que o Vianney, né, explicou aqui, ele é meu amigo, a gente tem licença poética para discordar de algumas coisas, mas o número de alunos do Enem caiu. Se no Enem caiu, né, era 9 milhões, passou para 7 milhões, esse ano foi 6 milhões e pouco, o PIB do Brasil caiu, né, o número de contratos fiéis não existe mais praticamente. Então, o cenário está muito ruim para o ensino superior. Na verdade, não é que está muito ruim, está ruim se comparado com os últimos anos. Né? A gente teve um mercado que foi inflado ou anabolizado pelo FIES. As pessoas não precisavam de tirar... Tinha gente que tirava 0 no Enem e conseguia financiamento. Pagava R$50 a cada 3 meses. Então não precisava de nada. Só abria as portas, tem inscrição aberta e o governo estava bancando isso. Como acabou, por mais que a gente tenha uma massa aí de pessoas com ensino médio, mas essas pessoas não têm condição de pagar o ensino superior no valor que é hoje. Por isso essa briga de preço desenfreada que a gente tem, e aí os grandes grupos ainda vão levando vantagem com isso. Você tem curso superior a R$50 por semestre, né, por mês. Mas essa estratégia também é perigosa, porque quando vai ter renovação para o segundo período, a mensalidade sai de 50 para 600. A evasão é gigante. Então a gente tem amigos, por exemplo, na Estácio, que usou essa estratégia no início do ano, e a diretoria de marketing comercial foi toda trocada. Porque não está tendo renovação. O cara que entra pagando R$50, ele não vai conseguir pagar 600. Não paga nem os 300 do EAD. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então o que a gente faz? Né? Então o nosso foco é captação de alunos e retenção nesses últimos 2 anos, porque o mercado mudou e as instituições têm que preocupar muito com a retenção. A taxa de evasão no Brasil é 50%. Então, de cada 100 alunos que entram, só 50 formam. Então, a gente precisa, para melhorar a rentabilidade das instituições, melhorar a permanência. Porque você já teve um esforço gigantesco de trazer um aluno, ele veio, utilizou seus serviços, ele quer fazer o ensino superior e ele vai embora. Tá? Então, a nossa missão, né, como empresa, é tentar trazer o aluno mais barato. Porque com todo esse cenário que eu mostrei para vocês, o custo de captação do aluno aumentou muito. A gente trabalhava até 2 anos atrás com uma mensalidade. Então, a conta é simples, a álgebra é simples. Se o ticket médio é R$600 e eu quero ter 1.000 alunos, eu tenho que investir R$600 mil. Simples. Se eu quero ter 2.000, 1.200.000. Não tem mágica. Né? Só que com essas mudanças, a gente tem visto instituições pagando de 2 a 3 mensalidades. E aí a conta começa a não fechar. Começa a ficar muito caro. Né? Então, para que a gente consiga trazer o aluno mais barato,
a gente investe muito em tecnologia. Né? O Vianney falou do site, o site é fundamental, eu vou mostrar para vocês aqui, mas a gente investe em sistema de automação para que a gente consiga ter agilidade para comunicar com o prospect e a gente consiga ter um histórico desse processo de compra dele. Em 2011, o Google lançou uma pesquisa que as pessoas demoravam de 6 a 9 meses para escolher uma instituição de ensino. Então, o processo dele, está pensando em estudar, ele entra no site de 5, 6 instituições, aí ele, por 2, 3 meses, ele avalia essas instituições pelas informações que estão no site, e aí ele decide visitar 3 ou 4. Depois que ele faz uma visita, aí ele começa a ver aonde ele vai inscrever no processo seletivo daí a 2, 3 meses depois. Para que chegue no final de 9 meses, ele decida entre 2. Só que a gente, em 2011 a gente não tinha uma ferramenta que mostrava isso para a gente. Então, eu sou muito cético, né? Principalmente quando vem uma pesquisa de uma mídia que fala que a principal fonte de pesquisa é ele, né? Então, a gente tentava medir, mas a gente não tinha instrumento para isso. Aí, 2 anos para cá, a gente começou a trabalhar com uma ferramenta que nos dá uma jornada de compra desse candidato. A partir do momento que ele entra no meu site, eu pego um cadastro dele, eu tenho toda a navegação dele, ou no meu site, ou nas minhas redes sociais, e aí eu consigo ver isso, e hoje eu tenho esse número dos nossos clientes, que a média de tempo de conversão é de 8 a 9 meses. Eu tive na Católica de Brasília agora em agosto, 500 matriculados que se inscreveram entre novembro e janeiro, novembro do ano passado e janeiro desse ano. Eles foram aprovados, fizeram o processo, receberam ligação, receberam boleto, não pagaram, a gente se relacionou com ele durante o semestre inteiro e ele veio matricular agora. Então, quando a gente tem alguns sistemas, e eu vou mostrar para vocês, facilita esse tipo de relacionamento e, de novo, o custo dele é muito mais barato do que um prospect novo. Tá? Então, essas são algumas das tecnologias que a gente usa. Essa aqui, o HubSpot, é o que dá esse mapa para a gente. É que é um pouco mais cara, mas a hora que a gente faz a conta do ROI, ele se paga, né? Então, dentro daquela conta que eu falei para vocês, 600 mil, 1.200.000, valor que seja, o custo dela a gente coloca nessa conta, tá? Agora, as outras são muito baratas, são ferramentas que custam $50 por mês, tem uma que custa $40 por 6 meses. Eu vou explicar elas um pouquinho aqui, como que a gente usa. Estes são alguns dos clientes que a gente tem hoje, né? A gente tem cliente Brasil, Estados Unidos e México. Aqui no Brasil são 15 estados. E aí a gente tem 2 cases que são recentes. Uma é a Católica de Brasília, que no meio do ano passado eles tiveram 100 alunos matriculados em agosto. E esse ano, se a gente pegar os 12 meses, a gente matriculou 3.400 alunos. No EAD não para, né? O EAD começamos um processo em outubro do ano passado, depois fizemos outro que as matrículas foram em fevereiro, depois o outro em abril e agora o de agosto. E a Unetieta, que é aqui de pertinho, né? Daqui de Jundiaí, no ano passado tiveram 200 matrículas em agosto, esse ano teve 1.700. Esse número era do final de julho, então tem que até que atualizar. Mas é isso, assim, a gente trabalha desde a geração do lead, então desde a parte de campanha online, quanto a campanha offline e ação comercial, até a parte de conversão dele. Tá? Uma das ferramentas que estão ali, a gente chama o SEMrush, ele ajuda a fazer o SEO do site. Vocês são familiarizados com esse termo, SEO, sabe como é que funciona? Vou dar um overviewzão aqui, mas é o seguinte, o Google, e aí a gente tem que pensar de novo sempre com a cabeça do cliente, né? O nosso site tem que responder uma pergunta dele. E aí as perguntas são, vestibular em administração, em Jundiaí, ou
curso de medicina, enfim. A gente tem que ter no nosso site essas palavras fáceis para que o motor de busca do Google encontre o nosso site. Então, quanto mais bem preparado for o nosso site, melhor o ranqueamento nosso, para que a gente não pague por link patrocinado. Porque a única empresa que ganha dinheiro com link patrocinado é o Google. A gente não ganha dinheiro com isso. Então, às vezes tem cliente que fala assim, mas eu apareço em primeira posição lá no Google de anúncio. Só que de repente você está pagando R$2, R$3 e dependendo da palavra, vestibular no meio do ano agora custava R$14 o clique. Então vocês fazem a conta, vestibular. Para aparecer em primeiro, vocês podem ver, vai ter uma Estácio, vai ter uma Anhanguera, vai ter alguma da Croton, né, que é a Anhanguera Croton, porque o custo é muito alto. Então, para as instituições médias, pequenas e até as grandes, o ideal é você aparecer no orgânico, que é depois da terceira linha lá, o primeiro que não é pago. Para isso, seu site tem que ser muito bom. E aí o paradoxo que a gente encontra, né? Que instituição tem costume de pagar em infraestrutura, né? Investir milhões em infraestrutura do campus. É capaz até de pagar milhões para o Google em publicidade, mas quando se apresenta um site de R$50 mil, a instituição acha que é caro e pode fazer dentro. Então, não dá. Site hoje, e outras, às vezes um site que você pagou R$50 mil em janeiro, é o top que existia para janeiro. Em fevereiro já está desatualizado. Então é algo que você tem que investir constantemente. Mas eu provo, né, o método é matemático por números. É mais barato você investir num site e numa manutenção de site do que fazer publicidade. Você consegue, hoje, 35% das matrículas dos nossos clientes vêm de tráfego direto e orgânico. Se a gente tivesse que trazer isso com publicidade, era muito mais caro, né? Então o SEMrush ajuda a gente a fazer a otimização desse site. Por exemplo, aqui eu trouxe um print da Unigran Rio. A gente começou a atender eles em janeiro de 2017. Está pequeno aí, mas esse azulzinho aqui é o volume de acessos orgânicos, que é esses não pagos. Até então aqui era muito acesso pago. O laranja é o pago. A gente também faz investimento em pago, mas é muito menor, ou seja, o resultado é muito menor do que o orgânico. Tá? O outro sistema que a gente usa é o Moz. Ele faz basicamente o que o SEMrush faz, só que ele tem uma vantagem para uma função. O Google, ele tenta ser relevante, ele só é importante do jeito que é, porque ele é relevante para quem está pesquisando. Então, a hora que vocês digitam no Google, floricultura, pizzaria, ele tenta te entregar aquela pizzaria, ou floricultura, ou estabelecimento comercial que esteja mais próximo de você. Não adianta te dar um endereço de São Paulo. Você quer encontrar aqui em Campinas, né? Para fazer isso, ele criou um sistema que chama Google My Business. Você entra lá no Google e cadastra o endereço do seu negócio. Você coloca assim, ó, Faculdade X, o endereço é rua tal, tal, o CEP é tal, tal. E aí você coloca isso no seu site. Quando a pessoa busca um site, Faculdade em Campinas, e por um acaso o seu CEP seja mais próximo do que o de um concorrente, ele vai tentar te entregar primeiro. Porque ele imagina que a pessoa está em Campinas e que está buscando uma faculdade próxima onde ele esteja. Então, quando você cadastra o Google My Business e coloca ele no seu site, a chance de você aparecer primeiro do que o seu concorrente é muito maior. Tá? De novo, isso tem custo nenhum para fazer o Google My Business e o Moz, ele te dá um ranqueamento melhor em relação a isso, tá? O MailChimp. A tecnologia que a gente usa, o HubSpot, que ele é um CRM, é uma ferramenta de automação, ele cobra por cadastro. Então, se você tem 10 mil nomes é um preço, tem 15 mil nomes dentro dele é outro preço. Para não ficar muito caro para o cliente e a gente não subir todas as listas, porque acontece muito essa equipe de captação vai na escola e pega
2.000 nomes. Só que você só tem 10 cursos e não tem todo o portfólio de curso que aqueles alunos dos 2.000 nomes têm interesse. Não justifica eu subir a base um aluno que quer medicina, sendo que eu não ofereço medicina. Então, para que a gente não polua a base do sistema, a gente usa outros sistemas que são mais baratos. Igual o MailChimp, eu disparo o e-mail para uma base, até 2.000 nomes não tem custo nenhum. De 2.000 a 10.000, cobra centavos por, sei lá, cobra R$100 por mês. Então, eu uso esse sistema para limpar a base. Eu vou numa feira, vou num evento, pego um cadastro, aí eu crio um e-mail marketing com um cadastrozinho, disparo para a base inteira. Quem preencher o cadastro é o que vai entrar na minha base, tá? E aí eu vou conseguir comunicar com ele. Esse outro aqui é muito legal, também custa em torno de $50 por mês. Vamos ver aqui se eu consigo dar um start nele para vocês. Não, pera aí. Eu dou um play aqui, hein? Vamos ver se vai dar aqui. Chama Look Orange, tá? A gente pega um plugin, instala no nosso site e todo mundo que navega no site tem a navegação gravada, gera um vídeo. Tá? Então eu consigo ver a navegação do Gustavo, aonde ele foi, e eu consigo pegar os últimos 1.000 acessos que eu tive, qual foi a navegação dessas 1.000 pessoas. E aí ele gera um relatório para eu saber se onde as pessoas estão saindo, onde as pessoas estão clicando mais. E aí é aquilo que eu falei. Um site que eu começo com ele agora em setembro, eu mexo com ele pelo menos 3 vezes no mês, a cada mês até março. Mudo o botão de lugar, mudo cor, para justamente eu ter um site que otimize melhor e que tenha uma conversão melhor. E é muito barato e ajuda a gente a ter esse desempenho melhor aí no nosso processo de campanha. Agora eu acho que... Oi. Tá baixo aí? Só agora no final. Fica à vontade. Tentar colocar um. Pode ser. Coloca no bolso aqui embaixo. Pra gente passar. Aqui? Vê como é que tá lá. Vamos ver se... Vai. Agora que são elas, hein? Chegar ao final aqui. Agora vamos ver se vai. Vai passar essa tela aqui, ó. Vai. Como é que agarrou aí já aí? Agora foi, ótimo. Então tá, aqui traz pra gente até onde as pessoas navegaram, se elas saíram fora. Então isso é importante para a gente ter um site que converta melhor. A função nossa é sempre converter melhor os acessos que tem ao site, tá? Vai. A gente foi premiado num evento em Boston agora, pela Look Orange. Nós somos o maior parceiro deles na América Latina. Esse aqui também é bem interessante, chama Map My Customers. Custa em torno de $60 no mês. Eu consigo subir toda a minha base de alunos ou prospects que eu tiver o endereço e o CEP. E ele me gera uma geolocalização desses alunos. O que a gente entende é o seguinte, aluno que traz aluno. Então o ideal é eu focar minha comunicação aonde eu tenho o maior número de pessoas estudando com a gente.
Então, com esse mapa, eu vou fazer uma campanha de outdoor, ou uma campanha de faixa, ou ação em trânsito, eu escolho a rota desses meus alunos para que eu faça essa ação, né? Então isso é bem barato e dá um retorno muito bom para eu escolher as mídias offline. Uso o Tableau para fazer toda uma análise estatística do resultado que nós estamos tendo na nossa base. Então, assim, de todos os candidatos que eu tenho, qual que está sendo o período do mês que está gerando o maior número de cliques, o maior número de inscritos, né? Qual o tipo de campanha que eu estou fazendo que está me gerando o maior número de candidatos, se é de Enem, se é de vestibular agendado, se é o tradicional. E em cima disso eu vou tomando decisões para melhorar o processo de captação. E aí a gente faz um lead score, né? A gente dá uma pontuação para aquele lead baseado nas interações que eles têm com a gente. E aí, de novo, para reduzir o custo de captação, eu consigo focar o meu call center, por exemplo, para ligar para as pessoas que estão aptas a converter. Eles não vão ligar para todo mundo. Então, eu tenho cliente, por exemplo, a Unit de Aracaju, eles só ligam para as pessoas que atingem uma pontuação de 70. Até os 70 é tudo automação. É e-mail marketing, é SMS, é WhatsApp, né? A gente envia e-book. Por quê? Para que eu não tenha um time muito grande. Quando eu tinha o FIES funcionando, a relação era direta. Quanto mais posição de call center eu tinha, maior era a minha matrícula, né? Porque eu não tinha limitação financeira. Hoje, essa conta não funciona. Então, eu preciso ter um call center mais enxuto, porque é caro. Assim, uma PA hoje, em média, se for barato, se for interno do cliente, custa em torno de 3, 4 mil reais. Se for terceirizado, 9 mil reais. Então é muito caro. Se eu tiver 10 PA, você tem um custo de 90 mil reais por mês. Então, para que a gente otimize isso, o call center é menor, mas ele só liga para a pessoa na hora que ela está preparada para converter. A gente sabe esse prazo de 6 a 9 meses, a gente sabe o tipo de interação que ele vai ter, se ele entra no site, se ele baixa o e-book, e para cada ação dele nós vamos dando uma nota. A gente usa o AdScale, que é uma ferramenta, é um robô de compra de mídia online, né? Eu não sei se vocês entendem, a compra de mídia online, principalmente Google e Facebook, ela é um leilão, tipo bolsa de valores. Palavra vestibular, quem dá mais? O Google fala que não, mas no final é uma série de critérios, mas o financeiro também pesa bem em relação a isso. Então, eu pago 15 reais o clique, quem está pagando não vai aparecer, né? Então, só que isso é manual. Então, o robô que a gente faz a gente coloca qual o objetivo que a gente quer, o máximo que a gente quer pagar em cada palavra e qual a taxa de conversão que a gente quer ter. Baseado nas conversões, ele vai distribuindo esse dinheiro e esses lances para a gente ter um custo mais baixo de conversão. Tá? O attribution também é importante porque numa jornada de 9 meses, não é uma ação só que vai fazer resultado de conversão. Ele entra no link patrocinado, ele sai, a gente manda um e-mail, depois ele entra no Facebook, depois ele vê um anúncio de jornal, enfim. É um conjunto de ações que dá o resultado da conversão. Até então, sem uma ferramenta dessa, quem levava os louros sempre era o Google, porque o Google a gente considerava o last click, o último clique antes da conversão de inscrição. Mas ele não chegava só pelo Google. Às vezes ele vê um outdoor na rua, não guarda telefone, não guarda site, mas chega lá e coloca vestibular da universidade tal. Aparece o anúncio do Google, ele clica lá, o Google levava a fama. Com uma ferramenta dessa a gente consegue distribuir bem e ver qual ação ou qual peso que cada ação teve no processo de conversão. Tá? O Datanyze é uma ferramenta gratuita. A gente instala no nosso browser e a gente monitora o site do concorrente. Ele entrega para a gente aqui, todas as tecnologias que esse site aqui, por exemplo, da Anguera tem. E aí eu avalio se eu estou usando no meu site ou não, ou se as que eu tenho é melhor do que a deles ou não.
Isso é gratuito, esse Data Analysis, tá? E aí entra na parte de automação, tá? Eu vou tentar entrar aqui para vocês para fazer mais... O processo de automação de marketing é basicamente o seguinte, é eu gerar conteúdo que respondam às dúvidas das pessoas. Quanto mais elaborado for o processo de compra, mais informação a pessoa precisa para tomar uma decisão. E educação tem tudo a ver com esse tipo de processo de compra. Ele não escolhe uma faculdade pelo outdoor que ele viu, ele não escolhe só pela propaganda em rádio, ele vai perguntar para alguém, ele vai entrar em blog, ele vai ver informações do que está se falando desse curso ou dessa instituição na internet. Então a gente gera conteúdo para a gente se posicionar bem nesse ambiente de tomar decisão, para que quando ele entrar no funil de captação, a gente entregue as informações que ele está procurando. Deixa eu abrir aqui para vocês. A primeira coisa que a gente faz quando entra numa instituição de ensino é entender todos os processos dela para desenhar um fluxo de automação para ela. Cada instituição tem um processo e a gente tenta entender como que estão os processos da instituição. E esse processo fez a inscrição, como que é gerado o boleto para ele, que tipo de e-mail que ele recebe, ele vai ter que fazer a prova presencial, ele consegue fazer ela online. A gente desenha isso e traz uma sugestão do que seria melhor para a instituição. Eu vou dar um zoom nesse workflow aqui para vocês. Vamos ver se vai abrir aqui, ó. Abriu. Eu preciso só de dar um zoom, né? Que não tá fácil para ninguém aqui. Cadê o zoom? Tá ali do lado. É esse aqui, né? Vamos aqui, ó. Nossa Senhora. Ficou até grande demais. É isso aqui, ó. Começamos a... Então, quais são as formas deles chegarem no nosso site? Se ele vem de busca orgânica, se ele vem de rede social, se ele vem de link building, que é uma forma de uma mídia de tráfego ao site. Aí se ele clica, para onde ele vai? Aí ele cai na landing page, de e-book, por exemplo. Ele preencheu um cadastro, qual o tipo de e-mail que ele recebe. Uma régua dessa chega a ter 83 pontos de ação. Ou e-mail, ou SMS, ou WhatsApp, ou ligação, né? E a gente faz isso para qualquer tipo de processo que ele tenha. Se for vestibular agendado, transferência. Vamos ver esse aqui. Ó, inscrição incompleta. Se ele abandonou a inscrição, a gente manda um e-mail para falar que ele abandonou. Então a gente mapeia tudo. Vamos voltar aqui. Então esse é o primeiro passo que a gente faz quando a gente assume uma conta, né? E aí tem os tipos de e-mail. Se ele se inscreveu e não apareceu para fazer a prova, tem um e-mail. Se ele abandonou o carrinho de compra, né? Se ele estava fazendo inscrição no mês e saiu fora, a gente tem um outro tipo de e-mail. E-mail do envio de boleto, assim. Depois eu vou correr aqui, depois se tiver tempo eu volto, tá? E aí mostro para vocês um exemplo. E aqui é o que eu vou perder um pouquinho mais de tempo para vocês. Vamos ver se eu... Vou entrar com a minha senha aqui. Nunca. Então essa Daniele, ela, todo o contato que a gente teve com ela
né? Ainda tem, dia 1º de novembro, fica registrado nesse sistema. Ele é o sistema de automação e é o CRM também. Então a Daniele, por exemplo, é uma que ela entrou a primeira vez no site. Vou pegar para vocês aqui, ó. A primeira vez dela foi o dia 11 de janeiro. E ela, a última vez que ela entrou no site foi dia 19 de março. E aqui eu tenho a timeline de todos os pontos de contato que a gente teve. Vou pegar aqui porque é longo esse aqui. Ó, ela veio de tráfego direto, ou seja, ela recebeu algum panfleto, ela viu alguma publicidade que ela digitou www.ead.católica.edu.br. Se ela tivesse vindo do Google, ia aparecer que ela veio de uma campanha de link patrocinado, tá? Quero voltar aqui, ó. Tráfego direto. Calma aí, só. Quero mostrar o histórico para vocês, que é isso que faz a diferença na hora da conversão. Então aqui, ó, ela, dia 11 de janeiro, às 11 horas, ela entrou no site. Se eu tivesse com a senha da Católica aqui do Look Orange, aparecia aquele filme que eu mostrei para vocês. Como eu não estou, aparece só aqui, ó, qual browser que ela usou, qual sistema operacional que ela utilizou, quais as páginas ela visitou nessa primeira visita dela. Tá tudo aqui, ó. Tudo com vídeo. Ela baixou o e-book de administração EAD, quais os dados ela deixou para baixar esse e-book. A gente enviou o e-mail para ela, foi entregue, ela abriu, clicou, e aí vai. Isso aqui já no dia 11, logo depois da visita dela. Então aqui, ó, tudo que foi feito com ela tá aqui, tá? O bacana, ó, enviamos e-mail, foi entregue, ela não abriu, não clicou. Cada ação dessa aqui vai gerando um ponto. Se ela abriu o e-mail, ganha ponto. Se ela não está abrindo e-mail, perde ponto. E aí vai dando aquele lead score que eu mostrei para vocês lá. Tá? O cliente, né? No caso, a gente tem um call center integrado com esse trabalho aqui. Eles usam, na hora que a atendente do call center vai ligar para a Daniele, ela olha toda essa timeline. Ela não tem um script preparado para falar: oi, Daniela, aqui é do call center da EAD, você foi aprovado, vem fazer matrícula. Não. O atendente é treinado a ler esse histórico aqui e ver o que... você baixou o e-book de EAD, você tem alguma dúvida? O e-book fala disso, de administração. Quais são as suas questões a respeito do e-book, se foi esse o caso da ligação? Né? Então ela vai vendo a timeline e a ligação desse atendente ela é gravada aqui. Tá? Então, deixa eu pegar uma ligação aqui. E a gente usa essa ligação para também pontuar lá no lead score. Se a pessoa atende a ligação, se atendeu, se é uma ligação de mais de 5 minutos. Então tá aqui, ó, vamos ver se o som vai sair aí. Não tá saindo o som. Mas é uma ligação onde a gente consegue monitorar a qualidade do trabalho desse atendente, tá? Fica tudo registrado aqui. Tá? E a Daniela, ela virou a matrícula nossa. Aqui, ó. Aqui eu tenho a data da matrícula. Aqui ela é matriculada, tá? Ó, e aqui já está relacionando, aí vai aquela outra parte do trabalho da retenção. Ela já, no caso dessa instituição, ela já começa a fazer a retenção usando o HubSpot também, né? Então aqui ela já está recebendo um e-mail porque estamos sentindo sua falta nas aulas. Já é um trabalho de prever a evasão, tá? E esse sistema é muito bacana porque ele entrega para a gente algumas coisas que nenhum outro CRM que a gente conhecia no mercado entrega. Porque, por exemplo, toda vez que o candidato nosso volta ao nosso site, a gente é informado. E aí, quando a gente é informado, a gente faz uma ação em cima dele. Então, se eu vier aqui em contatos, ó, vamos fazer ao vivo aqui para vocês.
Contatos. É isso? Não. A gente pega a Católica de Brasília, ela tem 46 mil contatos, tá? Então a gente tem... E aí a gente tem um filtro que a gente cria aqui no sistema. Por exemplo, as pessoas que visitaram o site hoje. Então a gente tem 30 pessoas que visitaram o site hoje. O call center ele se concentra em 2 pessoas para ligar. A primeira é a pessoa que atingiu aqueles 70 pontos. No caso da Católica, 50, tá? É uma operação mais nova. E a segunda é uma pessoa que voltou ao site. Se ele já é candidato, foi aprovado e não matriculou, mas voltou ao site hoje, eu tenho que ligar para ele rápido. Aí a nossa taxa de conversão é muito maior quando eu faço esse tipo de trabalho, tá? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui. Outra questão importante é a parte de gerar conteúdo para a gente ranquear bem. Até o dia 31 de maio, o Google considerava palavra-chave no seu site para te colocar na primeira posição. Do dia 31 de maio para cá, ele mudou esse processo para o que chama de web semântica. O que é? Você tem que ter uma série de conteúdos dentro do seu site, ou em blog, ou em outros sites que apontem o seu site como referência naquele assunto, tudo bem? Então, por exemplo, em Brasília, a gente, quando se coloca EAD Brasília, a Católica é a primeira. Para isso, a gente teve que fazer uma série de conteúdos e apontar para o site. Então, fazer conteúdos, seja blog, e-book, e-paper, sobre os seus conteúdos dos seus cursos é muito importante, porque é isso que gera relevância junto ao Google, tá? A gente tem o chatbot também, a própria HubSpot tem um chatbot, tá? Então, assim, a gente facilita muito o atendimento, porque muitas coisas as pessoas resolvem automaticamente. E quando ela chega num determinado ponto da régua, a gente já encaminha ela para o atendente, tá? A Uniswan implementou isso agora em maio. Eles foram um case lá no HubSpot, porque eles geraram 308 leads só através do chatbot, sem nenhuma interação, nos 3 meses anteriores ao evento lá em agosto. E aí a parte de marketing, que é a parte de vendas, né? Que o HubSpot tem, que é ligações, e-mails, ele faz tudo por dentro do HubSpot. Então a gente treina a equipe do cliente a fazer essas ligações por ali, que tudo fica gravado. O que nós temos feito, tem dado muito resultado, é contratar aluno para fazer esse trabalho. Tá? Então a gente tem, por exemplo, o Guilherme é lá da UNDB, em São Luís. Ele é estudante de arquitetura. No vestibular do início do ano, matriculou 126 pessoas. Esses 2 aqui são da UNOESC, lá em Joaçaba. Então a UNOESC tem 5 unidades, cada unidade tem 2 pessoas que fazem esse trabalho. É isso, né? E é como oportunidade que a gente enxerga para os nossos clientes, assim, eu não acho que é possível mais vocês terem os números de matrículas que tiverem em anos anteriores só com vestibular ou só com a primeira entrada. Então o que a gente tem feito é processos, outras formas de entrada para encher a cesta com outros produtos, né? Então a gente faz vestibular, que é o vestibular tradicional, faz o agendado, faz um processo do Enem, faz uma campanha muito forte de reingresso, que são as pessoas que trancaram o curso a voltar. A gente tem cliente que 18% das matrículas hoje são de reingresso, né? Rematrícula, que é o aluno que está vigente, trabalhar para que ele renove a matrícula dele. Um trabalho muito forte de retenção, né? Uso a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado, aplico ela nos nossos clientes para que nas 2 primeiras semanas de aula a gente detectar o perfil
de possível preditor, de possível evasão daqueles alunos que entraram, e aí a gente desenha uma série de ações para ser feita ao longo do semestre para combater essas causas. Pode ser problema de formação do ensino médio, pode ser problema de suporte familiar, às vezes na grande maioria das pessoas são as primeiras pessoas da família que estão fazendo ensino superior, então a própria família sabota de um jeito ou de outro, né? Campanha de transferência e segunda graduação. Tá? Então é isso que a gente enxerga como oportunidade para a gente conseguir ter os números que eu mostrei para vocês ali. É isso. Então a gente teve um embalde agora em agosto, 38 pessoas, essas foram algumas das que foram com a gente, né? E ano que vem, em fevereiro, a gente está indo para o Vale do Silício de novo, já tem 15 pessoas inscritas. Tentei ser breve e estou aberto a perguntas e já aí fica à vontade aí também, se quiser. Eu percebi que você, de uma maneira por estratégia, né? Fica muito claro que o trabalho de vocês sai do marketing tradicional, sai do tradicional arcaico, e o arcaico é meu, não é seu, é uma palavra minha, né? O cara não vai ficar colocando outdoor, o cara não vai colocar o rádio, ele não vai fazer aquelas peças que fazem bem pro ego dele. E aí eu estou sendo já um pouco crítico a alguns posicionamentos que a gente vê em algumas instituições. Que o cara quer passar na rua e ver o outdoor da instituição dele. O cara quer ouvir a rádio que ele ouve e quer ouvir a propaganda dele. Como passar fazer esse convencimento para o sujeito entrar nestas ferramentas que funcionam? A Santo Júnior hoje, eu vou falar desse case da Santo Júnior, o crescimento recente da Santo Júnior foi utilizando algumas destas estratégias, tá? A gente investiu nisso e caminhou por aí, e a gente sabe de como isso funcionou para a nossa empresa. Então a gente sabe isso que você mostra de competência. Mas como é o convencimento para um treinador tradicional? Não, na verdade o convencimento é número, né? Não é que a gente não faça, a gente ainda faz outdoor, a gente ainda já faz rádio, tem lugar que ainda faz faixa, né? A gente faz isso tudo, só que a gente cria métricas para isso, né? E traz para um sistema onde traz um relatório de origem de tráfego, né? Origem de conversão. Então eu acabei não mostrando, mas na Unianchieta aqui, 45% ela vem de tráfego orgânico. De campanha online é só 5% de matrículas. Aí você tem de outdoor, X%. E como que a gente mede isso? A gente cria algumas tags específicas e pode ser desde o telefone a um site específico. Então no outdoor eu divulgo um telefone, no jornal eu divulgo outro telefone, que manda para a mesma central, só que eu faço a mensuração disso. E a partir do momento que você começa a medir e apresenta isso para o mantenedor, né, porque eu falo assim, o mantenedor pode ser tradicional, pode ser um monte de coisa, e não é burro e não gosta de perder dinheiro, né? Então, a hora que você começa a mostrar que investir, sei lá, 100 mil reais em jornal não está dando resultado para ele e uma mídia online, 30 mil reais dá um resultado melhor, ele começa a ver isso. Só que há 5, 6 anos atrás, você não tinha como mensurar e mostrar isso. Hoje a gente tem, né? Então, o que a gente faz, eu não descarto nada. Às vezes o cliente fala assim, mas eu faço isso há muito tempo e dá resultado. Beleza. Vão fazer e vão medir. Aí, medindo, se dá resultado, por exemplo, em Vitória, eu tenho um cliente que Vitória é muito doido isso. Jornal no Brasil inteiro não dá resultado, mas em Vitória, se fizer a Gazeta, dá resultado. E eu fiz e medi, assim, ter o resultado. Porque eu acho que o importante, assim, o que a gente acredita, cada região tem a sua peculiaridade. Né? A gente não pode desconsiderar aquela experiência que o gestor tem daquela praça, porque ninguém conhece a praça melhor do que ele. O que a gente tem que fazer é ajudar ele a entender aquilo e ver se está fazendo sentido ou não. Mas a vantagem é que hoje eu consigo testar muita coisa e mostrar o resultado disso. Né? A gente sai daquela região do achismo
E você começa a mostrar número. Você mostrou o número, acabou. E eu também falo assim, o único compromisso que eu tenho é com o resultado. Porque quando um cliente me contrata, ele está buscando um resultado. Se for para fazer faixa, vai ser faixa, cara. Se for fazer panfletagem porta a porta, vai ser panfletagem. Não tem amor a outdoor, a televisão, E, de novo, o nosso foco é muito em captação. É captação e retenção. O que a gente precisa de fazer para resolver isso vai ser feito. Sem amor àquela questão de... Então, por isso que a gente saiu do posicionamento de agência, aquela questão conceitual. A gente entende que o mercado não tem espaço para isso. Assim, Tá, muito obrigado. Mas eu venho de uma instituição em que as pessoas ficam... A gente está há 3 ou 4 anos, como é pública, a gente tinha que fazer licitação para uma agência comprar mídia, né? Seja ela qual for, online, offline. E o gestor anterior engavetou o processo e ficamos 4 anos só fazendo rede social. Isso aí foi até, para mim, é um case. Foi uma coisa que rolou ainda, conseguimos captação, lógico, caindo, estava nessa pegada, né, de cair, mas conseguimos ainda manter um número bem razoável de ingressantes, só com rede, né, praticamente. E agora, a crítica geral da instituição é: cadê a TV? Cadê o outdoor? Sabe, as mídias massivas tradicionais, até porque a idade também de todo mundo que trabalha na instituição já é um pouco mais avançada, eles não se veem, né, nas nossas propagandas. É um negócio muito complicado de você lidar internamente. E agora, de novo, a nova reitora assumiu, ela tem mais essa pegada da comunicação, do marketing, ela acredita profundamente que é só por aí que a gente vai, né, conseguir voltar a captar um pouco mais, sabe também das mudanças que tem que fazer internas, mas continuamos sendo cobrados. Cadê a TV? E aí fizemos uma licitação, olha que loucura. Quem ganhou de TV? Menor preço. A saída que encontramos agora quer fazer as agências. A Band, lá para a nossa região. De onde é? Vamos continuar, da região do Vale do Paraíba. Tá. Aí vamos continuar dizendo, não estou vendo a gente na TV, não estou vendo. E a gente está investindo nisso. Esse é um problema, assim. Né? É muito esse é um problema, a gente acontece muito. Assim, a maior dificuldade é o público interno mesmo, que não entende o que está sendo feito, né, e tem uma cobrança pesada. O que eu penso é o seguinte, igual você falou, fizemos rede social e mesmo assim a gente conseguiu ter aluno, assim. Tem sido ainda, a experiência não parou, ela é constante. Eu acredito assim, instituições que têm 10 anos, 15 anos, ela já tem uma inserção no mercado local que ela vai ser buscada. Então você sempre vai ser buscado, Só que o grande problema que existe, e que eu brinco que é tipo me foge a palavra sempre, né? Que minha mulher é psicóloga, é bipolar. Existe uma bipolaridade que é o seguinte: se você não quer ter muito aluno, você não precisa de fazer publicidade. Pela própria história da instituição, você vai ter um número X de aluno. O problema é quando você quer ter muito aluno. E a gente vem no mercado que todo mundo fala assim: eu quero ter 1.000 alunos, quero captar 2.000 alunos. Aí quando você começa a buscar um aluno que não vinha para você, esse aluno que começa a ficar caro o custo de captação. Porque o cara, qual instituição que é a sua? A Universidade de Taubaté, Unital. Então, a Unital. Ela tem um público que ela formou muita gente. Pensa em estudar, vou estudar na Unital. Então você tem um público orgânico ali de 30%, 20% que vai buscar essa instituição pela história dela. Sim. O problema é quando você fala assim: não, mas eu estou trazendo só 50 alunos, eu quero trazer 200. Aí você vai ter que investir em comunicação, em equipe comercial, em ação, para buscar um cara que nem está te considerando. Sim. Entendeu? Então essa que é a situação. Se o problema não é volume, beleza, vai no orgânico que vem. Agora, se é volume que eu quero aumentar, seja por algum motivo que seja, você vai, aí começa a buscar o custo. Nossa, é porque a gente vem perdendo, né? A gente tem lá um orçamento baseado em X alunos e a gente não tem esse número de alunos hoje. A conta não vai fechar, literalmente. Existe diferença para isso que você mostrou para uma instituição que não é
varejo, é de nicho e tem dica de mundo assim? A diferença em que sentido? Na verdade, essa metodologia de trabalho ela funciona para qualquer tipo de instituição. E aí eu acho que a de nicho ainda mais, porque uma pessoa que está buscando seu ticket médio alto, ela tem um processo de escolha de compra muito mais elaborado. Então ela busca muito mais informação e aí funciona. Por exemplo, hoje a gente está atendendo a SPM, né? Então assim, eu já sei que a Sampo, por exemplo, usa esse tipo de trabalho também, com outra empresa. Então não funciona, só tem que ser adequado para o seu produto ali, né? O kit. A gente está começando com a graduação, tá? O pessoal do Mackenzie também tem olhado com a gente, não fechou ainda, mas quanto mais elaborado, mais... A gente atende, por exemplo, o pessoal da Eleva Educação no Rio, né? Que é uma escola que o ticket médio é R$ 4.500, colégio, né? Então, funciona e funciona bem também, tá? Ok? Obrigado. Obrigado.